Olá, bem-vindos a mais uma reflexão aqui do Jesus Diário. Hoje a gente está com um devocional chamado Tribulações que Forjam o Reino. E ele foca num versículo bem direto, lá de Atos 14, 22. Ah, sim. Aquele que fala sobre a necessidade das tribulações, né? Esse mesmo. O texto diz que Paulo e Barnabé estavam lá, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A palavra-chave aqui para mim é necessário. Por que necessário? Não podia ser, mais tranquilo? Vamos tentar entender isso melhor hoje. Exato. E o contexto, né, é fundamental. Isso acontece na primeira viagem missionária deles. Uma viagem que, olha, teve milagres incríveis, sim, Sim, muitas coisas boas. mas também teve muita luta. Perseguição braba em Icônio, Listra, Derbe. Quer dizer, Paulo chegou a ser apedrejado em Listra, dado como morto. Nossa, é verdade. Tinha esquecido desse detalhe. Pesado. Muito. E aí, logo depois de quase morrer, a mensagem dele para as igrejas novas não é tipo, vai ficar tudo bem, relaxa. É o contrário. É. Olha, se preparem, porque para entrar no reino o caminho inclui passar por muita tribulação. É forte pensar que isso não é um erro de percurso, mas parte do plano, né? É bem forte mesmo. E o devocional que a gente está usando, ele destaca um ponto importante a partir disso, que o discipulado de verdade, o bíblico, ele não mascara a realidade. Ele não vende uma ilusão de vida fácil. Pelo contrário, ele te prepara, te equipa para perseverar quando o negócio aperta, né? Perfeito. E essa perseverança toda que o texto incentiva, não é só tipo, força humana, coragem. O material ressalta bem que ela é, na verdade, uma manifestação do poder de Deus agindo na vida do crente. Pensa no próprio Paulo. Ele levanta depois de ser apedrejado e, continua a missão. É justamente na pressão que a fidelidade, sabe, aquela alimentada pela graça, ela se mostra mais forte, ela se aprofunda. A tribulação acaba refinando a fé. Isso me conecta com outro ponto que o material traz e que parece um paradoxo. A gente sabe que o reino de Deus não é algo que a gente conquista na força, né? Não é por mérito, é por a graça divina. Mas, ao mesmo tempo, o caminho para viver essa graça, para entrar na glória, ele passa pela cruz, pela dificuldade. Não é só chegar e pegar a coroa fácil. Como que a gente junta essas duas coisas? Olha, a perspectiva que o devocional traz é interessante. A graça não anula a dificuldade. Ela nos dá força para atravessar a dificuldade. Historicamente falando, né? Muitas vezes a igreja viveu seus momentos de maior crescimento espiritual, de maior purificação, justamente quando estava sofrendo oposição. Não foi no conforto, na aceitação do mundo. Faz sentido. Parece que a hostilidade de fora meio que obriga a gente a depender mais de Deus, a fortalecer os laços da comunidade, sabe? O sofrimento nesse sentido pode nos empurrar para mais perto da fonte da graça. Entendi. Então, trazendo para a nossa vida prática. Como o material sugere, a ideia não é entrar em pânico ou achar que Deus nos esqueceu quando as lutas chegam. Nem ficar pensando, o que eu fiz de errado. É mais encarar essas tribulações como ferramentas. Ferramentas que Deus usa para nos fortalecer na fé. É por aí? Exatamente por aí. Encarar como parte do processo mesmo, sabe? Do treinamento para o reino, da santificação. E isso tem uma aplicação dupla, né? Primeiro, para nós mesmos, claro, mas também para fora. Assim como Paulo e Barnabé voltaram para fortalecer os outros, a gente também pode usar nossas experiências, até as mais dolorosas, para encorajar quem está passando por luta. Verdade. Usar nossa história para ajudar outros. Isso. E tem outra coisa prática que o devocional sugere, mudar um pouco o foco da nossa oração. Em vez de só pedir para Deus tirar o problema rápido, pedir também, ou principalmente, por graça, por força, por perseverança para atravessar a tempestade, confiando que Ele tem um propósito maior ali, mesmo que a gente não entenda na hora. E o material lembra que isso não é uma ideia isolada em Atos, né? Tem outras passagens. O próprio Jesus, em João 16:33,
no mundo vocês terão aflições. Sim. Paulo de novo, em Romanos 8, falando que a gente sofre com Cristo para ser glorificado com Ele. E aquela de 2 Timóteo 3,12, que é bem direta. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Parece um tema bem consistente na Bíblia toda. É um fio que atravessa tudo, né? O Evangelho não promete a ausência de problemas aqui. O que ele promete é a presença de Cristo com a gente, em cada passo, em cada dor. Então as tribulações deixam de ser vistas como barreiras para o reino e passam a ser vistas como o próprio caminho. O caminho que Deus usa para nos moldar, para nos preparar para esse reino, nos deixando mais parecidos com Jesus. Uau! Isso muda bastante a perspectiva. E aí o devocional fecha com uma frase que, nossa, dá o que pensar. Fugir da dor não é vencer. Perseverar em meio a ela é entrar mais fundo na realidade do reino. Puxa. Desafia muito nossa cultura de buscar conforto a todo custo, né? Totalmente. Que pensamento forte para a gente guardar e meditar durante a semana. Perseverar na fé, mesmo na dor, como um jeito de viver mais o reino de Deus aqui e agora. Que essa reflexão nos ajude a encarar nossa jornada com mais coragem, né? Confiando na soberania de Deus em tudo. Agradecemos a companhia de todos em mais essa conversa aqui no Jesus Diário. Só lhe dê o glória.